Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bet do Dia. Agora para falar de Copa Libertadores da América nesta quinta-feira. Tem duelo Uruguai e Brasil, Liverpool no Uruguai e o Palmeiras representando aqui o futebol brasileiro nessa competição continental. E para me ajudar na análise dessa partida, estou com ele, Matheus Montenegro. Fala Fábio, fala meus queridos, vamos que vamos analisar esse confronto da Liberta. O Liverpool, que foi campeão uruguaio ano passado, chega bem nessa temporada, temos algumas nuances aí para trazer aqui para o apostador, para embasar você a buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Vamos começar essa análise. Vamos lá, jogo que vai ser nessa quinta-feira, 7 da noite, lá no Estádio Centenário, lá em Montevidéu. A gente falou no jogo que ia acontecer no Paraguai, né, que a impressão é que todos os jogos no Paraguai são no Defensores del Chaco. No Uruguai, a impressão é que todos os jogos são no Centenário. De fato, mas é curioso, porque o estádio do Liverpool do Uruguai, ele não joga lá na sua casa porque é muito pequenininho, muito acanhado. Né? Até não está apto para a Libertadores. Os times uruguaios, os estádios são bem acanhados, né? Bem pequenos. E aí a maioria deles, quando estão jogando competições continentais, mandam para um Centenário. É um estádio muito grande, né? Enfim, um estádio que tem estrutura para competições deste nível. Quarta rodada da Libertadores, lembrando que as equipes já se enfrentaram, tá? Nos jogos de ida dessa primeira fase lá no Allianz Parque em São Paulo, o Liverpool deu um susto, né? Abriu 1-0, depois o Palmeiras virou para 3-1, mas é um time que já mostra que pode complicar, Matheus. Sim. Pois é, a gente inclusive observou uma tendência muito interessante para esse confronto. Por favor, produção, já pode inclusive puxar aí como chegam as equipes, né? É um time que a gente já observa pelas médias de gols que existe essa alta tendência de gols para o confronto. Uma média de 1,53 gols a favor, 1,47 gols contra, ou seja, uma média de 3 gols por partida nos jogos da equipe uruguaia, né? Em termos de últimos jogos, a fase realmente melhor é a favor da equipe brasileira, né? Vem de 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Palmeiras que deu uma crescida, aparentemente está se organizando mais. Os meninos ali do Palmeiras, né? O Estevão, decidindo jogos. E do lado do Liverpool do Uruguai, a sequência não é tão ruim, né? Nos últimos 5 jogos só perdeu 2 vitórias e 2 empates. Na Copa Libertadores, o Palmeiras é o líder do grupo, segue invicto, são 2 vitórias e 1 empate. Já o Liverpool do Uruguai tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, está em terceiro lugar. Isso, mas tem o mesmo número de pontos do Independente Del Valle, que é o segundo. O lanterna, surpreendentemente, é o São Lourenço, que só tem um ponto até agora na Libertadores, então o Liverpool está vivo aí em busca de uma classificação para a próxima fase, e se vencer o Palmeiras vai até empatar na liderança, né, Matheus? A gente já viu aí uma tendência de gols, né, pelos números das duas equipes, só lembrando que o Liverpool no Campeonato Uruguaio é o 9º colocado. Sim, né? Faz 16 equipes, salvo engano. Isso, é um time que ganha muito. É um time não é tão regular, né? Ganha muitos jogos, mas também perde, enfim. Empata muito. Né? Também empata, é um time que não consegue ter uma sequência de vitórias, mas vem complicando aí. No final de semana empatou com o Peñarol com 1 a menos. Exato. Venceu o próprio São Lourenço na Libertadores, né? Lá no Estádio Centenário, inclusive. É um time competitivo. Exato. Né? É um time chato. É um time chato. Digamos assim, né? Para o Palmeiras. E agora vamos trazer os padrões aí das equipes, o que a gente conseguiu observar analisando números das duas equipes. A favor do Liverpool do Uruguai, o destaque fica realmente por conta de gols. A gente trouxe 2 estatísticas que estão voltadas para isso. O ambas marcam aconteceu em 18 dos 20 jogos da equipe uruguaia no ano. É muita coisa, né? 90% aí das partidas do time do Liverpool, ambos os times marcaram gols. E é interessante destacar que a equipe fez gol em todas as 20. Fez gol contra o Palmeiras atuando no Allianz Parque, inclusive, né? E o mais de 2,5 gols aconteceu em 5 das últimas 7 partidas. A gente trouxe, inclusive, a estatística, lá no Campeonato Uruguai, inclusive, a média de gols em partidas do Liverpool supera 3. Em toda a temporada, exatamente 3 gols por jogo, essa é a média. Então, a expectativa fica voltada para essa questão de gols, né? Mas, em contrapartida, a gente também, em termos de resultado final, traz algo voltado para o favoritismo do Palmeiras, que mesmo atuando fora de casa, claro, por ter um elenco mais qualificado, é uma das grandes equipes da América do Sul, é favorita para esse confronto. O Verdão que só perdeu 2 partidas de 26 que disputou em 2024. E adora vencer na reta final, né? Gosta virar jogo, então é um time... Esse é chato também. Esse é chato para todo mundo. E quando abre o placar também é difícil de... O medo, inclusive, em relação a essa questão do gol aí, eventualmente, do ambas marcam, ou de um gol do Liverpool na partida, é o Palmeiras conseguir fazer 1-0 meio que cedo e segurar, né? Esse é o cenário que vai de encontro a essa análise que a gente trouxe aqui. O Palmeiras joga de acordo com o adversário. Se o Palmeiras vê que o adversário não vai assustar tanto, que não vai atacar tanto,
ele faz 1-0 e guarda a bola. Não vou me desgastar aqui, vou ficar tocando bola até acabar o jogo. Mas se o adversário, porventura, faz um gol, abre o placar ou empata, aí não, o Palmeiras vai, como aconteceu no jogo de ida entre os dois times, né? O Liverpool fez o primeiro e o Palmeiras fez 3 depois, né? Porque sabia que era um adversário perigoso que poderia marcar outro gol a qualquer momento, então fez ali mais gols para ter uma segurança maior no placar. Mas agora vamos para o nosso momento bet nacional, vamos ver as odds, vamos ver o que está de atrativo aí para esse jogo da Copa Libertadores. Matheus, favoritismo do Palmeiras. Favoritismo grande, né? A gente tem uma cotação aí de 1,49, é uma odd inclusive que a gente observou que vem caindo aí nesses últimos dias, certo? De fato, eu acredito na vitória do Palmeiras, porém, com essa cotação de 1,49, eu tenho um pezinho atrás, acredito que seja uma cotação muito baixa para ser apostada pré-jogo. A recomendação aqui, espera ali 10 minutinhos da partida. Eventualmente, essa odd já vai dar uma subida, certo? E se torna mais atrativa, pelo menos 1,55, com 1,6 ali, já faz uma diferença no lucro e você tem um acréscimozinho. Claro, vai estar exposto ao risco, né, de eventualmente o Palmeiras abrir o placar cedo, mas acredito que vale a pena ali, pelo menos no iníciozinho do jogo, esperar essa odd subir mais um pouco. E em relação a gols, Matheus, a gente já falou em jogos do Palmeiras aqui, que a tendência é jogos com poucos gols. Sim, do lado do Palmeiras. Isso. Mas nesse jogo em específico, pelo poderio do ataque do Liverpool, de sempre marcar, a gente dá para esperar mais gols? Eu acredito que sim, né? Por tudo isso que a gente trouxe, a gente tá falando de uma equipe que conseguiu marcar gols em todos os jogos que disputou na temporada, inclusive fez gol fora de casa contra o Palmeiras, marcou gols nos 3 jogos da Libertadores que disputou, né? Isso não é pouca coisa. Então acredito que um golzinho do Liverpool a gente vai ter sim nesse jogo. Por isso que eu vou destacar aqui, ó, o ambas marcam, por favor, produção, desce mais um pouco. A gente tem uma cotação aí de 1,99 para ambos os times marcarem, uma cotaçãozinha muito boa, certo? E aí eu gostaria de destacar para um apostador que for mais precavido, é uma leitura inclusive, Fábio, parecida com o que eu trouxe lá para Borussia e PSG. Produção, por favor, vai lá na aba de gols, para o apostador que quiser se precaver eventualmente, né, vai que o Liverpool vença por 1-0. Né? Porque a expectativa de sair gol do Palmeiras é muito alta. A do Liverpool é onde a gente tem aqui uma dificuldade um pouco maior. Desce mais um pouquinho. O gol do Liverpool, ele tá pagando 1,73. Eu recomendaria até mais aqui pro Liverpool fazer um gol do que o ambas marcam. Porque vai que a equipe uruguaia consiga fazer 1-0 e se fecha ali. Né? Acredito que seja difícil. Até porque a tendência é o time tomar gol também todo jogo, né? Exatamente. Como a gente viu, né? Tônica é justamente essa aí do Liverpool também levar gols. Aconteceu o ambas marcam em 18 de 20. Então, para o apostador que quiser se precaver mais um pouquinho, pega só pro Liverpool fazer gol, pagando 1,73. Para aquele que quiser realmente um odd mais alto, afinal a gente tem uma cotação de 1,99, aí tem um ambas marcam. Certo? Inclusive, pensando aqui melhor, é uma discrepância um pouco grande. Acho que seja muito difícil o Palmeiras não marcar gol. Eu prefiro, inclusive, o ambas marcam do que esse golzinho do Liverpool, parando para analisar um pouco aí as odds, beleza? E mais do que 2,5 gols? Mais do que 2,5 gols acaba sendo uma pedida interessante também, até porque meu cenário aqui para esse jogo seria um 2-1 Palmeiras, esse seria meu palpite, e a gente tem uma cotação de 1,83, mas por que eu destaco o ambas marcam ao invés do mais de 2,5? Acredito eu que as duas coisas irão acontecer, mas a gente tem uma cotação melhor no ambas marcam, 1,99. Então vai que eventualmente a partida termine 1-1, né? Eu acho que é mais fácil o jogo terminar 1-1 do que 2-1, por exemplo. Não sei, é difícil. Acredito que o Palmeiras ganha. Não, mas as duas batem, né? As duas batem nesse caso. Então, por isso que... O ambas marcam. Isso. Essa é a grande diferença, né? No caso de terminar 1-1 ou 2-1, o ambas marcam, ele bate nas duas. Mas aí é que tá. O mais 2,5 ele seria head no caso do 1-1. Então, acho que o ambas marcam é mais fácil de bater do que o mais 2,5 gols e ainda tá pagando um melhor. A cotação tá melhor. A cotação tá melhor. Por todo esse embasamento que a gente trouxe, o contexto do Liverpool marcar gol em todos os jogos do ano e sofrer gols em 90% deles, né? Um time que o ambas marcam bateu em 18 das 20 partidas que disputou no ano. Uma cotação que praticamente dobra o valor investido, eu acho que a gente não pode descartar de jeito nenhum. É uma odd muito boa, muito atrativa para uma tendência altíssima que existe em jogos da equipe uruguaia. A Bet Nacional está acreditando que o Palmeiras talvez não sofra gol. Esse é o ponto. Mas o Palmeiras sofreu gol dos 3 jogos dessa Libertadores, sofreu gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto, um time de Série B na Copa do Brasil. Então, assim, tem uma defesa sólida? Tem, mas também não é nada impossível, até pegando não só essa questão do Palmeiras ter sofrido gols, né, em jogos recentes, mas também o Liverpool marcar sempre gol. Sim. Né? Então é um time que deixa o seu, costumeiramente marca pelo menos o seu gol. Então acho que dá para confiar assim no ambas marcam, Matheus. Pois é, o ambas marcam ele justamente tem essa odd um pouco mais alta porque o site precifica que a dificuldade de sair gol do Liverpool
é muito alta, levando em consideração a disparidade das Ele equipes. acredita mais num 3-0 do Palmeiras do que no 1-1. Exatamente, exatamente. Esse é o comparativo que a gente faz quando a gente analisa se é melhor apostar no mais de 2,5 gols ou no ambas marcam. Vamos trazer o cenário aqui de 1-1. 1-1, ele é green no ambas marcam e red no mais de 2,5. Né? Mas acredito que esse placar seja mais provável do que o 3-0, que seria o inverso, né? O green no mais de 2,5 e red no ambas marcam. E aí você ainda tem uma odd melhor, que é um atrativo ainda maior, né? De 1,99 em comparação a 1,83. Por isso, a recomendação fica de fato para o ambas marcam. E a vitória do Palmeiras, né? Que a odd é muito baixa, já fazendo o recap aqui, né? Ambas marcam 1,99 e a vitória do Palmeiras pré-jogo não é uma recomendação muito boa, porque só paga 1,49, mas no ao vivo com essa odd subindo mais um pouquinho, aí vale muito a pena a E vitória. se o Liverpool abriu 1-0... Aí é que vale a pena mesmo o mais de 2,5 gols, né? Para quem quiser E operar até no a ao vivo, virada do Palmeiras. para quem quiser operar no ao vivo, a recomendação do mais de 2,5 gols, ela fica eventualmente válida se o Liverpool abrir o placar cedo. Aí, né? Porque o ambas marcas já vai por água abaixo. Então a recomendação ficaria no mais de 2,5 gols. É isso, fechamos mais uma edição do Bet do Dia. Lembrando para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e entrar no nosso site tvbet.com, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus. Tamo junto. Fábio. Tamo junto.